Então, meus queridos irmãos, o primeiro capítulo foi um capítulo, assim, muito forte, muito impactante. Realmente foi escrito para nos sacudir da nossa condição e pensar sobre aspectos que comumente nós não pensamos, não refletimos com relação à nossa caminhada cristã. Então, agora, nós vamos iniciar o capítulo 2. Questões e a questão. Eu não sei se você ainda não adquiriu. Este é um livro que você precisa ter na sua biblioteca pessoal. Então, invista. Eu já coloquei o link lá no nosso grupo do WhatsApp, do Clube de Leitura Entre Páginas. Então, meus queridos, esse título vai ficar muito mais claro no decorrer do capítulo. Vocês vão entender o que o irmão quis dizer. E Provérbios 4:23, nós já iniciamos com este verso bíblico que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procedem as questões da vida. Percebe aqui, ó? Olha o título: questões e a questão. Então, as questões da vida, elas vêm do coração, da mente. E é por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Então, vamos avançar. Antes de conhecer a Deus, o irmão Jim começa relatando. Antes de conhecer a Deus de uma forma real e prática, eu costumava permitir minha mente vagar de um assunto para outro aleatoriamente. Não me importava se estava pensando em novas notícias de corrupção governamental ou se me perguntava como seria a próxima temporada do Green Bay Packers, que é um time de futebol americano. Mas tudo mudou quando ouvi sobre a Bíblia. Tornei-me membro de uma igreja e, de acordo com o meu entendimento que eu tinha naquela época, pensei que tinha me tornado cristão. Geralmente é assim, não é? Eu não sei a história de vocês, mas quando eu me batizei, logo depois, pronto, eu sou cristã. Mas e as questões do coração? Então, eu não ponderei. Queridos, já tenho o quê? 27 anos de batismo. Já são 27 anos de batismo. E hoje, os meus olhos estão sendo abertos para muitas coisas que eu nunca sonharia em considerar naquele momento do batismo, no dia 13 de março de 1999. Foi quando eu e meu esposo nos batizamos juntos. Então, ser cristão é muito mais do que descer as águas ali. É importante e é um primeiro passo. Mas não é só isso. Vamos continuar. De repente, tive novos pensamentos, novos desejos e novas vontades. Cristo estava me atraindo para si, cortejando-me, se preferir. Ele estava desejoso de ganhar minhas afeições e eu estava pronto para que elas fossem conquistadas. Eu havia desejado toda a minha vida conhecer a Deus e agora sentia finalmente que Deus era acessível a mim. Então, ele estava naquele momento do primeiro amor. É isso que Jim está nos descrevendo aqui. Nos meus estudos, aprendi um pouco sobre um homem chamado Enoque. Agora vai começar. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E um desejo real e ardente nasceu em meu coração de fazer o mesmo. Jim falando. Eu pensei, como será que deve ser viver a vida aqui na Terra com uma conexão tão viva e vibrante com Deus, tão forte, como se estivéssemos caminhando juntos, minuto a minuto, dia a dia? Uau! E Enoque se tornou meu herói. Eu ansiava por experimentar exatamente um relacionamento com Deus como Enoque teve. Percebam, queridos, o que Jim está descrevendo aqui para mim e para você
é o princípio da caminhada dele com Cristo, do início da sua vida cristã. Então, no início da sua vida cristã, ele se deparou com Enoque. Enoque se tornou seu herói e ele desejou ardentemente ter a vida, a mesma conexão com Deus que Enoque tinha. Então, vamos lá. O inimigo de nossa alma sabia que, nesse ponto, se Jim Romberger aprendesse os segredos da caminhada de Enoque com Deus, ele corria o risco de perder seu poder sobre mim. Ele sabia que eu estava começando a me apaixonar pelas coisas de Deus. E se ele não agisse imediatamente, eu deixaria de amar intelectualmente, atenção, eu deixaria de amar intelectualmente as coisas de Deus e me apaixonaria pelo próprio Deus. Queridos, aqui o irmão Jim nos apresenta duas coisas, dois conceitos. Parece ser um só, mas não é. São dois conceitos extremamente fundamentais. Amar a Deus intelectualmente e amar, apaixonar-se pelo próprio Deus. Entende? São duas coisas totalmente diferentes. Qual é o interesse do inimigo? Que nós amemos o Senhor. Olha só, ele não quer que nós deixemos de amar o Senhor Deus. Ele só precisa que nós o amemos intelectualmente. Vamos lá. Portanto, o inimigo foi muito rápido em me apresentar o que eu chamo de questões. A maior armadilha que existe. Satanás não podia mais usar o apelo de todos os velhos prazeres e distrações mundanas contra mim, pois meu novo amor pelas coisas do reino de Deus os havia substituído. Portanto, ele empregou a mais sutil das distrações, queridos. Gravem isso. A mais sutil das distrações. Ele usou meu próprio amor e interesse nas coisas de Deus para atrapalhar minha experiência cristã em desenvolvimento. Aí você pode perguntar, ué, mas espera aí, como é que isso é possível? Quer dizer que eu sendo dedicado, eu amando o Senhor, realizando a sua obra, distribuindo livros, dando estudos bíblicos, apresentando clube de leitura, conduzindo o clube de leitura, tendo canal no YouTube, tendo um ministério. Quer dizer que eu fazendo tudo isso, eu ainda posso estar amando o Senhor intelectualmente e não estar apaixonado por Ele? Sim, é possível. E Satanás, ele investe pesadamente nisso. Vamos avançar. Eu estava frequentando a igreja, agora ele vai explicar melhor. Esse amar intelectualmente e se apaixonar por Deus. Eu estava frequentando a igreja fazia 3 ou 4 meses, quando fomos visitar a casa de alguém depois do culto. Havia uma dúzia ou mais de membros presentes e conversas animadas sobre assuntos espirituais aconteciam livremente. Lembre-se, eu queria aprender mais sobre Enoque. Não era esse o objetivo primeiro dele? Ter a mesma vida que Enoque tinha de conexão e de amor por Deus? Pronto. Então, lembre-se, eu queria aprender mais sobre Enoque. Mas enquanto eu ouvia, um homem trouxe à tona um tópico que realmente chamou minha atenção. John Todd e os Illuminati e as sociedades secretas. Ilumina o quê? Me expliquem melhor sobre esses aí de quem vocês estão falando, eu interrompi. Olha só, durante a conversa. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso e o assunto despertou meu interesse e minha curiosidade. Eu queria estudar sobre Enoque, mas me envolvi em estudar sobre as sociedades secretas do diabo e não parou por aí. Logo, comecei a me perguntar se havia membros dessas grandes conspirações em cada esquina e em toda a organização da igreja. Levei cerca de 1 ano para explorar esse tópico completamente. E percebi que não tinha me ajudado nem um pouco no meu anseio principal. Queridos, um dos grandes desafios que eu e vocês temos
Sabe qual é? Ponderar o que realmente tem valor diante de Deus para a nossa vida. O que de fato vai fazer com que a graça transformadora nos alcance de tal forma que nós deixemos de ser quem nós somos para sermos quem Cristo é. E há assuntos que não contribuem em nada com a nossa vida espiritual, que não merecem a nossa dedicação, a dedicação do nosso tempo, que nesses dias que nós vivemos é extremamente precioso. Não merece. E ele está dando aqui um exemplo claro do que não merece nossa pesquisa. Entende? Nossa dedicação, nossas forças, nossas energias. Finalmente, eu estava pronto para começar a estudar Enoque, quando uma nova controvérsia surgiu, dessa vez na minha própria denominação. Uma controvérsia teológica havia sido iniciada em relação à nossa compreensão de fé e obras. Eu nem havia compreendido, em um sentido prático, o que era fé. Eu ainda não sabia como entregar a minha vontade a Deus, ou mesmo como exercer fé. Mas eu tinha aceitado uma posição de liderança na congregação local. Portanto, sentia a necessidade de ter uma compreensão das questões envolvidas, então empreendi um estudo de ambos os lados. Sem estar fundamentado no artigo mais básico e infantil do cristianismo, eu não estava de forma alguma apto para a liderança ou qualificado para participar de discussões teológicas. Mas lá estava eu tomando uma posição sobre todas as questões que surgiam em minha igreja. E isso me tomou mais um ano enquanto minha condição, atenção agora, enquanto a minha condição espiritual definhava. Queridos, você sabe qual é o melhor termômetro para você saber se a sua condição espiritual está definhando ou não? O seu lar, o seu relacionamento familiar. Como está o seu relacionamento com a sua mãe e com seu pai e com seus irmãos, se você é solteiro? Como está o relacionamento, se você é casado ou casada? Como está o relacionamento com seu marido, com sua esposa? Se vocês são pais, como está o relacionamento de vocês com seus filhos? Entende? Esse relacionamento vai dizer, é o termômetro, o melhor termômetro de se realmente você está caminhando com Cristo, se a sua vida espiritual está definhando ou não. Depois disso, um belo dia recebi um boletim informativo de uma pessoa não cristã, alegando que certo evento histórico da igreja havia sido encoberto, o que me distraiu por mais 6 meses, porque ele foi lá pesquisar. Enquanto isso, Enoque ainda estava me esperando. Então, houve problemas a respeito de certo livro da igreja e se ele retratava nossas doutrinas corretamente. E isso me tirou do jogo por mais alguns meses, enquanto Enoque esperava. E meu relacionamento com Deus, com minha esposa e meus filhos declinava. Viu que é o termômetro? Não sei se você já viu uma corrida de cães. Mas me disseram que é colocado um coelho de borracha, operado mecanicamente, diante dos pobres cães, que ficam perseguindo aquele coelho ao redor da pista. E os cães perseguem o coelho mesmo sabendo que é um coelho falso, que não conseguem alcançá-lo, que não ganham nada com aquilo, mas ainda assim correm atrás da coisa. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Correndo, sem objetivo nenhum, sabendo que não ia dar em nada. E ele continuava mesmo assim. Não sei que coelho espiritual o diabo está apresentando a você agora, mas já persegui o suficiente deles para saber que a cada 6 meses ou mais haverá outro coelho espiritual. O diabo tem que nos manter ocupados o suficiente, atenção, para não termos tempo de aprender a andar com Deus como Enoque. Ocupados demais é o que o diabo quer nos manter, para apegar-nos a Deus. Ocupados demais para perceber que estamos correndo em círculos.
E o tempo todo ele e seus demônios se divertem com a nossa tolice. É assim no mundo espiritual. Satanás quer nos fazer perseguir cada pecado na igreja, cada erro doutrinário, cada novo conceito maluco, cada novo homem que imprime um boletim informativo e afirma ter sido chamado para um ministério, pois ele é muito mais inteligente do que a maioria de nós, e ele sabe que esses assuntos não nos fazem bem algum, não salvam ninguém, não salvam meus irmãos. Esses assuntos nada mais são do que distrações. Distrações. O que nos salva é buscar os assuntos que nos aproximam a nós e a nossa família, primariamente e mais importante, do reino celestial. Mas se essas questões, olha o título do capítulo, não mudam você, não transformam o seu casamento e não reformam a maneira como você se relaciona com seus filhos, então elas não representam um bem capaz de salvar. Sempre haverá muitas coisas boas e pessoas boas que desperdiçam nosso tempo, que distraem nosso foco e desencorajam a verdadeira piedade pessoal, enquanto fingem ser religiosas. Você já viu isso? Fingem ser religiosas. Isso desvia o foco de muitas pessoas. Agora, olha o que Jim fala. Não estou dizendo que você está perseguindo os coelhos do diabo, embora haja a possibilidade de que você esteja. Mas o que estou lhe dizendo é que eu persegui. Então, Jim está dizendo que ele sim perseguiu aqueles coelhos em círculos, os coelhos do diabo, os coelhos espirituais, entre aspas, que não são nada espirituais. Vou compartilhar com você como foi para mim. Então, vamos lá. A igreja que eu frequentava me escolheu para ser o primeiro ancião, e eu levava minhas responsabilidades a sério. Ele vai dar agora o exemplo prático do que é perseguir um coelho espiritual do diabo. Eu senti a necessidade de entender todas as questões que corriam pela igreja para que eu pudesse instruir as pessoas. Mas essa minha atitude teve consequências inesperadas. Certo dia eu estava em casa, sentado na minha poltrona, com uma grande pilha de materiais sobre essas questões, quando meu filho mais velho veio até mim e disse: "Pai, podemos sair e jogar bola?" Seu sorriso de menino dançava em seu rosto. "Matthew, não me incomode agora. Tenho coisas importantes para estudar. Você não sabe que eu sou o primeiro ancião da igreja e eu tenho que saber dessas coisas? Por favor, brinque sozinho um pouco." Seus ombros caíram, e a luz da alegria que ele estava antecipando para nós dois sumiu de seu rosto bem diante dos meus olhos, enquanto ele se virava e ia embora. "Ele vai ter que entender", eu murmurei, me justificando. Quantos de nós já não fizemos isso, hein? Outro dia, e em circunstâncias semelhantes, meu filho Andrew veio até mim para ver se eu podia sair e brincar de caminhão com ele na caixa de areia. Ele amava quando eu me sentava na areia com ele e todos os seus caminhões e escavadeiras. Nós realmente fazíamos uma grande movimentação de areia lá. Todos podiam até ouvir nossos motores rugindo vrum, vrum, enquanto fazíamos estradas, aeroportos e montanhas de areia. Mas naquele dia, eu estava tentando estudar as questões. Então adiei as brincadeiras. Não posso agora. Tenho que aprender todas essas coisas para poder liderar as pessoas na igreja. Você não entende? As pessoas dependem de mim. Percebe? Então meus filhos estavam definhando, meu casamento esfriando, e Enoque ainda esperava por mim. E mais importante, o Deus de Enoque esperava para falar comigo, para amar-me e transformar-me, mas todo o resto parecia muito mais urgente e vital para o meu desenvolvimento espiritual. Ele deixou o próprio Deus, queridos, de fora da sua caminhada para o céu. Eu fiz papel de tolo e não sou o único, pois Romanos 1,18 descreve pessoas como eu, mantendo a verdade em injustiça. Então, aquelas coisas que ele estava pesquisando eram verdade? Sim. Só que
A intenção do coração era egoísta. A intenção do coração excluía, deixava de fora aqueles. Deixava do âmbito de prioridades que eram aqueles que mais necessitavam dele, a sua família. Há muitos na igreja, no estado em que eu me encontrava. Temos a verdade, mas que bem ela nos fez. Discutimos sobre ela, brigamos por ela. Igrejas se dividem e se separam por ela, pela verdade. Vamos defender a verdade, temos que saber explicar isso, mais isso, mais isso. Até famílias se dividem e se separam pela verdade. Aí você pode dizer assim, ué, mas não foi isso que Jesus disse? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que a verdade ela é como uma faca de dois gumes, né? Que separa juntas e medulas, né? E que vem para separar e tudo mais. Não era assim? Estamos realmente caminhando com Deus quando agimos dessa forma? Ou estamos enganados? Pensando que estamos caminhando com Deus. Deus finalmente decidiu me acordar para a ideia de que talvez eu não era tudo o que dizia ser. E ele me enviou para as montanhas, para o campo, a fim de encontrá-lo. Queridos, esse livro é maravilhoso, Fuga para Deus. Não perca, não deixe de ler. Fuga para Deus é o título da casa publicadora brasileira. Mas o Ministério Lembra-te traduziu e publicou, chama Escape para Deus. É a mesma editora Lembra-te, que publicou ele. Eles estão traduzindo os livros que o irmão Romberger escreveu. Então vamos lá. Então ele foi para o campo, para as montanhas, a fim de encontrar quem? O Senhor. Foi para lá que o Senhor o mandou. Assim como ele manda a mim, a você, para encontrá-lo. Tive que vender minha casa, meus carros, olha no plural, ele era bem sucedido, meu negócio e desistir de toda a minha segurança terrena para encontrar o Senhor. Amigo, há um custo para encontrar Jesus. Não permita ninguém lhe dizer o contrário. Se você realmente quer andar com Deus, isso vai lhe custar as coisas que você ama. O próprio Cristo contou histórias dos homens que tiveram que dar tudo para possuir o tesouro escondido e a pérola de grande valor. Lembram das parábolas? Não podemos comprar nossa salvação com as coisas das quais abrimos mão, mas nunca encontraremos aquele que comprou nossa salvação enquanto nos apegarmos a estas coisas. Quando nos mudamos para as montanhas, o Senhor teve que lidar muito firmemente comigo, porque eu era um caso muito difícil. Pensei que chegaria e seria como Enoque em 6 meses. Chegando no campo em 6 meses, virei Enoque. Mal sabia eu que levaria mais de 6 meses só para entender que o problema não era minha esposa. Levei anos, quero dizer anos, para lidar com essa carne teimosa. Leva anos para a maioria de nós aprender a andar com Deus. Moisés, Paulo, João Batista e uma série de outros heróis bíblicos, todos tiveram que passar por um tempo no deserto, aprendendo a lidar com a carne com a qual nascemos. Se você acha que é a exceção à regra e que vai, de alguma forma mágica, se agarrar a Deus quando a crise chegar, boa sorte. Não somos exceções às leis da hereditariedade. Nós herdamos o pecado de não sei quantos 1000 anos, queridos. 6.000 anos de pecado. Cada um de nós está lutando, em um grau ou outro, contra as mesmas doenças de caráter que são parte integrante de um ser humano pecador. Então, muitas pessoas pensam assim, algumas, muitas, não sei, eu não vou me preocupar com essas questões, porque o Senhor Deus, ele vai fazer.
sou uma boa pessoa, eu devolvo o dízimo, eu dou ofertas, eu ajudo, né? Eu sou honesto. Então, não roubo, não mato, aquela, né? Nós conhecemos bem. Então, quando a crise chegar, eu estarei ali firme com Deus. Nós herdamos muito pecado, queridos. Temos que ter muito cuidado com a presunção. Todos nós temos a tendência de buscar a realização espiritual nas coisas que acreditamos, em vez daquilo que estamos nos tornando pela graça de Deus. Nossas crenças podem ser absolutamente corretas. Perdão. Mas se o mundo olhar para o homem que as sustenta e não vir essas mesmas verdades nele, na sua vida, bem, eu acho que você já captou a ideia. Não adianta de nada. A crença de nada vale, queridos, se ela não opera a transformação verdadeira do coração e da alma, não é? Meu amigo Tom e eu tínhamos acabado de chegar para falar por vários dias em uma grande reunião de cristãos realizada em um lindo local. Essa parte é interessante. Estávamos caminhando em direção à nossa barraca quando uma voz interrompeu o ambiente tranquilo. Você está envolvido. Só um momento. Ambiente tranquilo. Ai, eu acho que pulou. Só um momentinho. Um momento. Você está envolvido. Tá aqui. Achei. Eu pulei. Não está aí. Mas eu vou ler aqui no livro. Vamos voltar. Aqui. Interrompeu o ambiente tranquilo. Disse assim: Jim Romberger, é você? Espere por mim. Preciso ver seu rosto. Meu perseguidor de cabelos brancos chamou. Nós nos viramos e vimos um homem mais velho, com quase 60 anos. Ele estava vestido, só um momento. Tá. Ele estava vestido de forma simples, embora parecesse um pouco desgrenhado depois de sua perseguição ansiosa por mim. Seu rosto tinha uma aparência determinada. Olhei para Tom, como se dissesse: isso vai ser interessante. Finalmente, o homem suspirou, como se estivesse ansioso por esse momento de encontrar com Jim há algum tempo. Tenho 5 perguntas para lhe fazer. Ele foi direto. Olha, queridos, o grau deste homem. Bem, eu disse colocando minha mala no chão. Vá em frente. A número 1 é: qual é o único texto de toda a Bíblia que é o fundamento da nossa fé? Olhei para Tom e Tom respondeu: posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Não! O homem retrucou como se estivesse irritado por Tom ter citado esse vibrante e confiante pronunciamento de fé. Então ele fixou seu olhar em mim e ordenou: diga você, Jim. Aí o Jim respondeu: Atos 17, 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Você está errado! Ele vociferou e começou a citar um texto que provava uma doutrina denominacional. Então Jim questionou: qual é a sua segunda pergunta? Cristo tomou sobre si a natureza humana caída ou não caída? Qual é a sua terceira pergunta? Jim fez. A expiação foi concluída na cruz? E a sua quarta? Os bebês nascem pecadores? E qual é a sua quinta pergunta? Continuaremos pecando até a volta de Cristo? Eu estava orando o tempo todo para que Deus me desse sua graça e sua sabedoria, porque não sei como responder a situações como essas.
Então me dirigi a ele. Só tenho uma pergunta para lhe fazer antes de responder às suas. Irmão, você acredita que eu posso ser um cristão conservador, ativo no evangelismo e testemunho, levar o evangelho ao mundo inteiro, responder todas as suas 5 perguntas corretamente e ainda não ter uma experiência viva com Jesus Cristo, não ser transformado à sua semelhança e não ir para o céu? Ah, está aqui o texto. É que eu pulei por outro. Está aqui. Agora a gente acompanha. O semblante dele simplesmente caiu. No início, ele ficou confuso e visivelmente frustrado. Então a frustração se transformou em raiva e ele saiu pisando duro sem dizer mais nada. Bem, esse não foi o fim da história. Depois que eu preguei lá por 3 dias, um grupo de 3 conhecidos me chamou para conversar. Olha as consequências agora. Jim, o que é isso que nós estamos ouvindo? Alguém nos disse que você não acredita que seja possível a vitória sobre o pecado. Bem, eu preguei várias mensagens ao longo dos anos e fui acusado de muitas coisas, mas nunca disso. Aí o Jim falou assim: senhores, posso adivinhar de onde veio isso? Então descrevi meu interrogador de cabelos brancos do primeiro dia. Como você soube? Eles perguntaram. Havia algo faltando na vida desse homem. E embora a nossa lista de questões possa ser um pouco diferente da lista dele, ainda nos serve de exemplo vívido de um cristão incompleto, um cristão de fé morta. Temos que ter certeza de que a mesma coisa não esteja faltando em nossa vida. Tenho que ser honesto com você. Há muitos mesmo entre aqueles que pregam a verdade para os outros, que não serão salvos. Olha, quando o Jim falou isso, me deu um negócio. Por quê? Quando a gente prega, quando a gente fala publicamente, a nossa responsabilidade é tremenda. Então, quantas e quantas pessoas se salvarão por meio de uma pregação, mas a vida da pessoa, no final da sua história, pode levar, devido às suas escolhas, às suas vivências, a sua caminhada, longe de que não, ela não se apaixonou por Cristo, apenas o amou intelectualmente. Isso pode determinar a perdição de um pregador da verdade. Isso é terrível. Isso assusta, né? Eles não estão pregando o erro, nem são membros da igreja errada. Eles entendem cada ponto da verdade e até mesmo conhecem a vontade de Deus. E ainda assim, eles não têm obras correspondentes. Entende, queridos? Fé e obras. Elas precisam estar, sim. É o que eu falo, o que eu professo, em harmonia com o que eu vivo, também tem que estar junto. Entende? O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz não teria sido capaz de responder às perguntas do meu amigo de cabelos brancos, mas o coração dele estava rendido a Deus. E isso é tudo o que Deus quer. Ele é capaz de ajustar nossas questões teológicas, se e somente se dermos a ele todo o nosso coração. Vamos ver como Jesus lidou com as questões em seus dias. Se alguma vez houve alguém atormentado por questões, foi o nosso Salvador. Ele se deparava com questões teológicas e pessoais continuamente, sem mencionar as questões sociais e injustiças que clamavam por mudança. No entanto, ele nunca entrava em conflito. Você acha que ele entendeu alguma coisa que você e eu estamos sendo lentos para entender? Jesus já havia iniciado o seu ministério quando os eventos registrados em Lucas 20 aconteceram. Ele estava sob os holofotes nacionais há meses, curando todos os tipos de doenças, pregando, expulsando demônios e buscando de forma silenciosa, mas determinada, corrigir a filosofia, as teorias de estimação. Eu gosto dessa expressão. Queridos, hoje o que mais tem no nosso meio são teorias de estimação. E os ensinamentos dos líderes religiosos e direcionar o povo de volta a Deus.
Essa oposição silenciosa que Jesus levantou excitou a animosidade dos líderes judeus, que não estavam acostumados a ter sua autoridade questionada, muito menos desconsiderada por alguém das classes mais baixas e sem estudo, que era assim que eles consideravam Jesus. Posso imaginar tudo isso em minha mente enquanto os acontecimentos de Lucas 20 se desenrolam. Os líderes judeus se dirigem até Jesus, vestidos com suas finas vestes de doutores, acompanhados de seus funcionários e escribas, planejando vencer Jesus facilmente por meio de questionamentos sutis. Para garantir que todos ouçam sobre sua derrota, eles convidam os anciãos do povo para estarem lá. Lucas relata desta forma. Vamos ver. E sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe dizendo: dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Lucas 20, versos 1 e 2. Aqui está uma pergunta com que todo líder religioso é capaz de se identificar, pois nenhum corpo religioso está totalmente livre de pessoas que se nomeiam pregadores. A pergunta que eles fizeram no passado é ainda relevante para nós hoje. Jesus não tinha autoridade terrena, não foi nenhum homem que deu autoridade a Jesus. Deus o nomeou para a sua obra. E ele não possuía nenhuma das qualificações usuais que os homens procuram, como diplomas, certificados, experiência oficial. Nenhuma organização o apoiava e nenhum grande homem patrocinava seu ministério. Seu ministério se dirigia às classes mais miseráveis, às prostitutas, aos usuários de drogas e aos ladrões. Homens bem conhecidos por seu mau temperamento eram seus associados, eram os discípulos, mau temperamento. Ele se relacionava com aqueles que poderiam arruinar sua reputação. Ele se misturava tanto com os ricos quanto com os pobres, nos melhores bairros, nos piores. Ele não temia doenças e era amigo daqueles que eram vistos pelos líderes religiosos, como sofrendo sob a maldição de Deus por seus pecados. Jesus não fazia acepção de pessoas. Talvez um paralelo moderno possa ser homossexuais que têm AIDS. Jesus estaria com eles. Traga a história para a nossa realidade de hoje. Como você ou sua organização eclesiástica tratariam a alguém que se auto-ordenou pastor e que anda com moradores das favelas, mulheres de caráter questionável e cujos associados e seguidores vêm das classes mais baixas da sociedade? Além disso, o que você pensaria se esse homem se tornasse o pregador mais conhecido de sua denominação e aparecesse nos jornais e nas revistas com a especulação aberta, de que ele seria o líder há muito esperado para salvar a nação? Como você reagiria? Na verdade, quase todos na igreja judaica, do líder ao membro mais humilde, já haviam chegado a uma conclusão a respeito de onde vinha a autoridade de Jesus, e esses líderes sabiam disso. O propósito evidente deles era atrair Jesus para essa controvérsia e esperançosamente remover dele o manto de mensageiro de Deus que o povo comum havia alegremente colocado sobre ele. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Respondei-me. O batismo de João era do céu ou dos homens? Isso está no versículo 3. Cristo não pulou na armadilha deles, não jogou o jogo deles ou tentou convencê-los de sua autoridade. Em vez disso, ele chamou a atenção deles de volta ao ministro itinerante que eles haviam rejeitado antes, João Batista, permitindo que o Espírito Santo trouxesse convicção aos seus corações.
Ele queria que eles vissem seus erros e se arrependessem antes de rejeitarem aquele em quem estava a própria vida. Mas eles não ousaram ser tão honestos. Não queriam dizer que não acreditavam nem mesmo na autoridade de João. Eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos que é do céu, ele dirá: por que então não crestes nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque estão persuadidos de que João era profeta. E eles responderam que não sabiam de onde era. Jesus olhou para eles. A astúcia da resposta que deram foi reveladora. E ele respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mas Jesus ainda continua a lidar com aqueles homens. Ainda havia um imenso amor em seu coração, um desejo irresistível de salvá-los de si mesmos antes que fosse tarde demais. Então, ele se voltou para as pessoas ao seu redor e começou uma história como se tivesse retomado a pregação, mas seu objetivo era alcançar esses homens que tinham vindo até ele com ódio. Jesus contou sobre certo homem que tinha uma vinha, que arrendou para os lavradores, versículo 9, e foi para um país distante, foi para um país distante por muito tempo. Na época apropriada, ele deveria receber o produto da terra que ele arrendou. Então, era parte do pagamento, como se fosse o aluguel. Isto é, a renda da vinha. E enviou o seu servo para receber os frutos. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. E fizeram o mesmo com um segundo e um terceiro servo. Então disse o senhor da vinha: o que devo fazer? Enviarei meu filho amado. Talvez o reverencie quando o virem. Mas quando os lavradores o viram, raciocinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Venham, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Então, levando-o para fora da vinha, mataram-no. Assim, Jesus retratou vividamente a esses homens o que eles estavam fazendo. Rejeitaram mensageiro após mensageiro enviado a eles por Deus. E agora estavam prestes a rejeitar o Filho amado de Deus enviado a eles. Perdão. Quando Jesus terminou seu discurso, os principais sacerdotes e os escribas procuraram na mesma hora lançar mão dele, pois perceberam que contra eles havia dito essa parábola. Mas eles não tiveram coragem de fazer isso na época porque temiam o povo. Todavia, a autoridade por trás da missão de Jesus não era um assunto importante? Sim, porém não era tão importante quanto sua missão em si, que era alcançar o coração dos homens, incluindo aqueles que eram seus adversários. Como alcançar corações era seu único objetivo, ele se recusou a entrar em controvérsia e debate. Olha só, esse é um princípio muito importante para nós. Qual é o nosso foco? Nosso foco não é levar a verdade em amor, não é ganhar corações para Jesus e para o céu, para a eternidade? Então, se nós formos nos envolver em controvérsias, isso vai nos trazer algum ganho para ganhar almas? Eu já fiz parte de grupos de WhatsApp abertos, em que as pessoas lançam as questões e começam lá, um dando a sua opinião, e eram pessoas, não são agora, mas eram pessoas que a única conclusão que a gente podia ter ao contemplar aquele debate, porque às vezes passava o dia inteiro, era o dia inteiro enchendo o nosso celular de mensagens, porque ninguém abria a mão daquilo que acariciava a sua própria opinião, sua justiça própria, sabe? E as outras pessoas que não participavam, mas que estavam vendo aquelas pessoas se degladiando ali, muitas delas diziam assim: gente, para que tudo isso? Nós somos irmãos. Vamos mudar de assunto? Olha, o testemunho terrível que era passado para outras pessoas. E essas pessoas que se degladiavam eram muitas vezes os líderes do grupo. Entende? E o argumento dessas pessoas envolvidas nesses embates, chamados de debates, então essas pessoas, elas diziam: não, nós temos que defender, nós temos que aprofundar,
Nós temos que, sabe, temos. Queridos, são questões que não nos trazem ganho espiritual nenhum. E enquanto isso, Enoque está lá esperando. Não é verdade? E nós, estamos ansiosos para provar nosso posicionamento e defender nossas crenças? Eu me pergunto se somos realmente semelhantes a Cristo. Como os líderes religiosos dos dias de Cristo agiram. Olha o que diz lá no versículo 20 de Lucas 20. E observando-o, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e entregarem a jurisdição e poder do presidente. Eles queriam pegá-lo em alguma armadilha. Eles decidiram distorcer suas palavras e comentários e encontrar motivos para sua morte para que a culpa não repousasse sobre eles. Seria melhor ter o que os políticos chamam de negação plausível. Então, eles poderiam alegar que não tiveram nada a ver com isso. Eles poderiam apontar que foi, de fato, o governo romano que o matara. Eles ficariam livres de acusações. Eles até tentaram avisá-lo de que seus ensinamentos o colocariam em apuros, mas ele havia rejeitado seus bons conselhos. Olha só, estratégia. A próxima coisa que eles decidiram usar para apanhar Jesus foi um bom e velho recurso, o dinheiro. Até mesmo as igrejas hoje em dia estão frequentemente cheias de contendas sobre a questão do dinheiro. Para onde os recursos devem ir e o que deve ser feito com eles? Em todas as denominações, há aqueles que são prontos em dizer aos outros seus deveres diante de Deus, e em certos círculos, há aqueles que querem ditar seus deveres para com o governo civil também. Certamente, não faltavam opiniões relacionadas ao assunto nos dias de Cristo. Mas esses homens eruditos vieram a Cristo como se buscassem conhecimento. Não, é-nos lícito dar tributo a César ou não? Eu quero aprender, mestre, ensina-nos. Era essa a intenção. Eles questionavam. Mas ele, Jesus, percebeu a astúcia deles e disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição? E eles responderam e disseram: de César. E ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dinheiro é uma questão importante. Por favor, não entenda mal o que estou prestes a dizer. Dinheiro é um talento. Todos nós seremos obrigados a prestar contas a Deus pela nossa administração dos meios que Ele confiou aos nossos cuidados. Mas por mais importante que seja essa questão, Cristo entendeu algo que pouquíssimos de nós na igreja parecem entender. A saber, o dinheiro é uma questão entre a alma e Deus. Queridos, eu e você não temos que prestar conta do uso do dinheiro para ninguém. Se você é casado, sim. Para o marido e para a esposa. Mas fora isso, para ninguém. Tenha ele o cargo na igreja que tiver. Cristo sabia que havia homens entre esses líderes que eram extremamente zelosos em pagar o dízimo de cada jota de renda, mas não haviam submetido nem mesmo 10% do coração a Deus. Ele também reconheceu em alguns dos gentios ao seu redor almas honestas que nunca tinham dado de seus recursos a Deus, mas tinham corações que estavam totalmente entregues ao seu controle. Portanto, sua resposta foi projetada para abordar a raiz da questão no coração de seus questionadores. Estou rendendo a Deus tudo o que é dele? Essa questão vai muito mais fundo do que a questão superficial dos impostos. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Essa foi a conclusão. Às vezes penso, e de fato tenho certeza, que você e eu somos muito rápidos em compartilhar nossas palavras, em falar quando questionados, em defender nossa posição e nossas crenças.
Às vezes sentimos que é nosso dever defender Deus como se ele não fosse capaz de cuidar de si mesmo. Como Pedro, sacamos nossa espada para lutar e, como usar, estendemos nossa mão para proteger a arca. Mas a dura verdade é que Deus não precisa de nós para defendê-lo. E se o próprio Cristo foi muito circunspecto, ou seja, discreto, na dele, sobre o que ele, como Filho de Deus, disse, seguir-se-ia que em seu exemplo está uma mensagem significativa para nós, não é mesmo? O exemplo de Cristo é tudo para nós. Então, um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar e disse: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Este homem, um especialista em palavras, havia planejado cuidadosamente sua aproximação. Se Jesus nomeasse qualquer um dos 10 como maior, desconsiderando assim os outros, havia pessoas por perto que o condenariam por blasfêmia e o apedrejariam na hora. Era uma armadilha inteligente, e os resultados de uma resposta mal pensada poderiam ser fatais. Disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sua resposta não é linda não é linda em sua simplicidade? Embora grandiosa em sua abrangência, a resposta não continha nada que o advogado pudesse apanhar e encurralar Jesus. E, mais uma vez, os esforços dos líderes foram frustrados. Em seguida, eles se voltaram para um estratagema favorito dos intelectuais, desde o primeiro homem que decidiu se chamar de estudioso e testar as ideias de Jesus pelo raciocínio humano em vez da palavra de Deus. Eles inventaram uma situação hipotética que não tinha como explicar, inexplicável. Como geralmente é o caso, o cenário foi projetado para reforçar os argumentos do estudioso cuja posição tem fraco apoio bíblico. Os saduceus foram até Jesus com uma história bastante improvável, que por acaso reforçou sua crença de que não há ressurreição. A história deles era assim: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Que questionamento mais ridículo. Mas talvez não seja mais tolo do que muitas questões com as quais perdemos tempo hoje nas igrejas. Respondeu Jesus e disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Você acha que Jesus poderia dizer a mesma coisa para nós hoje? Errais. Deixe de lado as questões pelas quais você está lutando, porque elas têm pouco valor. Fui convidado para falar em um fim de semana em Ohio. A mãe e os filhos da família anfitriã nos deram uma recepção calorosa. Mas como o marido ainda não tinha voltado do trabalho, nós ficamos um pouco com a mãe e os filhos e então fomos para a sala de estar para esperar a chegada do marido. A casa voltou ao seu fluxo normal de atividades. Nós observamos as crianças brincando e meu coração doeu um pouco enquanto eu observava suas brigas, percebendo que ninguém as havia ensinado como vencer seus sentimentos de aborrecimento, entregando-os a Deus e permitindo que ele os removesse. Vou parar bem aqui. Queridos, vocês percebem o que ele está dizendo aqui? Ele ficou triste ao ver os filhos brigando de forma egoísta, maldosa. Então havia uma falha ali na educação daquelas crianças. Responsabilidade dos pais, não é? Mais ou menos nessa hora o marido chegou e nós ouvimos entrar pela cozinha, onde a esposa, estava terminando algumas tarefas. Eu não sei o que ela fez para desagradá-lo, mas ele simplesmente a atacou e nós podíamos ouvi-los brigando na cozinha. Não pude evitar me sentir desconfortável. Então eu me levantei e fui até a janela para fazer alguma coisa, o tempo todo orando para que o Senhor amolecesse seus corações.
As crianças estavam discutindo bem ao nosso lado na sala de estar, assim como seus pais estavam fazendo na cozinha. Bem ao meu lado havia um suporte de CDs, e aquilo chamou minha atenção. Eu li os vários títulos, e eram como uma compilação dos problemas da igreja. Ao lado dele, havia um suporte de DVDs cheios de vídeos contendo todo o lixo, curiosidades e problemas que acontecem na igreja hoje. Havia também uma pequena cesta na mesa, cheia de papéis, e pude ver que estava cheia de recortes de escândalo e notícias inúteis. Você sabe do tipo que estou falando, aqueles em que os pecados da igreja são explorados em profundidade e os líderes são castigados publicamente para que os leitores se sintam melhor sobre suas próprias falhas. Essas pessoas queridas estavam enchendo suas mentes com lixo. Lixo religioso, com certeza, mas lixo ainda é lixo. Se tivessem dedicado todo o tempo e energia que gastaram estudando os erros da igreja e os tivessem empregado em encontrar Jesus, eles não estariam brigando na cozinha, nem seus filhos estariam seguindo seu exemplo na sala. Você se enxerga nesse cenário? Se você permitir lixo como esse em sua casa, o diabo vem junto. Não preciso saber de todos os erros da igreja, contanto que eu saiba a verdade e eu esteja conectado a Cristo, que é a verdade. Você viu essa lição agora para nós? Nós não precisamos saber de todo o lixo que acontece na igreja. Nos basta a verdade, que é Cristo Jesus. Tenho um amigo que está tão envolvido em todas essas coisas que está se escondendo nas montanhas. Ele envia um boletim informativo. Olha só o que esse homem faz. Ele envia um boletim informativo falando sobre os problemas na igreja e os rumores do governo, de campos de concentração, de planos de execuções, medo de ataques secretos e de agentes do governo em helicópteros pretos. Se eu lesse seu boletim informativo, não seria capaz de provar ou refutar nada disso pela palavra de Deus, porque é tudo especulativo e tudo no futuro. Como você pode argumentar sobre o que ainda não aconteceu? Olha o alerta para nós. É nosso trabalho apresentar a verdade. A verdade não é boato, nem extremismo desvairado que entende qualquer reviravolta do destino como parte de uma trama dissimulada. Nem a verdade é o chamado intelectualismo, trabalho que parece projetado para incutir dúvidas em vez de criar fé nas coisas de Deus. A verdade, como ela é em Cristo, é equilibrada, é simples e básica, mas desafiadora em um nível muito pessoal para a pessoa mais inteligente. A verdade não é uma realidade intelectual difusa, sobre a qual podemos debater depois de um culto na igreja ou em uma sala de aula de faculdade. Mas a verdade é um conhecimento transformador e aplicado na prática de que estamos em uma batalha até a morte com ninguém mais perigoso do que nós mesmos. E se não estivermos aprendendo a vencer essa batalha, não há absolutamente nenhum valor em nenhuma das nossas opiniões eloquentes, pois elas não podem salvar uma única alma. O nosso assim eu acho não pode salvar ninguém. Só o que salva, queridos, é o assim diz o Senhor. É o assim diz o Senhor que salva as pessoas, não é? Então não adianta a nossa habilidade comunicativa, a nossa eloquência. Esse meu amigo que publica o boletim estudou todas as questões da igreja e do governo, então parece que ele tem um PhD nesse lixo. Se eu quiser saber o último rumor, fofoca, sobre qualquer coisa, posso simplesmente ligar para ele e ele terá ouvido falar sobre isso. No entanto, meu amigo bem informado tem um problema. Ele não conquistou o coração de sua esposa e filhos, nem convenceu suas mentes e almas de que é um cristão. Longe disso. Essa verdade se aplica não apenas ao meu amigo, mas a toda a igreja. Queridos, se nós não conquistamos o coração do nosso esposo, nosso marido ou esposa e filhos, então o nosso cristianismo não existe. Nunca encontrei um homem envolvido com esse tipo de lixo que tenha um bom casamento. Nenhum. E todos eles parecem perder seus filhos. Então, que bem fez a eles? E que sobra para dizer ao mundo se nosso evangelho
Perdão. Se nosso evangelho ou nossa verdade é tal que não se pode nem mesmo vê-lo transformando nossos próprios filhos. Sei que esse teste é ácido e pode haver uma rara exceção à regra, mas nossos filhos são fruto do lar e pelos seus frutos os conhecereis. Diante de nós sempre vai existir a tentação de lidar com esse tipo de questões superficiais todos os dias, porque elas despertam a nossa curiosidade. E enquanto lidamos com elas, não precisamos lidar com as questões do nosso próprio coração. Repetidamente, vemos Jesus se recusando a jogar o jogo da questão superficial. A mulher samaritana, no poço, tentou atraí-lo, trazendo à tona as questões entre os judeus e seu povo. Mas ele a trouxe de volta às questões de seu próprio coração, quando pediu que ela trouxesse seu marido. O homem que foi baixado pelo telhado era diferente. Ele queria perdão ainda mais do que cura. Jesus leu o desejo do seu coração, perdoou os seus pecados antes de curar suas enfermidades. Repetidamente, Jesus tomava os rejeitados por sua sociedade e oferecia a eles um novo coração e um novo começo, enquanto os religiosos como você e eu foram deixados de lado. Ele não podia fazer nada por eles por causa da satisfação que eles sentiam de si mesmos por causa do conhecimento teórico. Como isso é frequente em nossos dias. A maioria de nós tem conhecimento da verdade, mas não possui uma experiência de coração. Satanás encheu o mundo com coisas para capturar nossa atenção e nosso tempo. Se você é um dos poucos na igreja que cortou seus laços com o mundo, não se preocupe, porque Satanás encheu a igreja de controvérsia e corrupção suficientes para ocupar sua atenção para sempre. Cristo não tentou endireitar sua igreja porque sabia que era uma batalha perdida. Entende? Não adianta nós querermos consertar a nossa igreja. É uma batalha perdida. Mas nós tentamos? Você não pode consertar os problemas da igreja. Você não consegue fazer isso. E quanto à sua própria casa, e quanto à sua própria vida? Todos os problemas nessas áreas já foram corrigidos pela graça de Deus? Se não foram corrigidos, como é que nós vamos querer consertar a igreja? Não existe isso. Você lidou fielmente com tudo que o Senhor lhe mostrou que precisa ser entregue a Ele? Se não o fizemos, então por que nos enganamos com a noção de que devemos corrigir a igreja e reformar nossos irmãos e irmãs? É isso que a maioria não, muitas pessoas desejam fazer. Tentam prescrever aos irmãos o que eles devem fazer para eles serem diferentes, para eles mudarem, né? Para eles fazerem a vontade de Deus. Vou lhes dizer o porquê. É porque, ao fazer isso, adiamos a obra de santificação necessária em nosso próprio coração. Jesus sabia que nem ele poderia mudar um sacerdócio corrupto e achamos que vamos conseguir. Jesus levou o evangelho às almas que estavam famintas. Ele tinha tempo para alcançar prostitutas e, sim, até funcionários do governo considerados por muitos como parte de alguma conspiração. Mãe, a senhora podia fechar a porta aqui? Por favor, mãe, por favor. Jesus não pensava assim. Ele ansiava pelo coração dos cobradores de impostos e soldados romanos. Ele estava focado nos outros, em vez de si mesmo. Por causa disso, ele estendeu a mão para aqueles que os outros temiam. Se temos o Evangelho, meu amigo querido, não seremos encontrados temendo algum tipo de trama nebulosa, porque sabemos que nada nos pode acontecer sem a permissão de Deus. É ou não é verdade? Lidar com o próprio coração deve ser a grande obra da vida, e todo o resto deve estar subordinado a isso. Os inimigos de Jesus demonstraram a completa loucura de tentar fazer o trabalho com apenas uma compreensão intelectual da verdade para guiá-los. Se isso é tudo o que temos, seria melhor não fazermos nenhum trabalho religioso até corrigirmos essa deficiência. Meus queridos, olha que desafio.
Os inimigos de Jesus demonstraram completa loucura de tentar fazer o trabalho com apenas uma compreensão, aqui está a chave, intelectual da verdade. Quem tem uma compreensão intelectual da verdade, apenas uma compreensão intelectual da verdade, queridos, o conselho que o irmão Jim está dando é que não deveria fazer um trabalho religioso até que essa deficiência fosse corrigida. Uma vez um homem veio até mim e disse assim: Jim Romberger, você é louco? Você está dizendo que devemos parar de fazer evangelismo até corrigirmos o nosso coração? Eu disse: sim. Todos os nossos campos missionários? Sim. Todos os nossos livros e revistas? Sim, amigo, você entendeu a ideia. Ele pareceu atordoado, então continuei. Se corrigirmos nossas prioridades e nos certificarmos de que realmente possuímos algo real em nós, antes de compartilhar o Evangelho, poderemos terminar o trabalho em apenas alguns anos. Mas se continuarmos como estamos, é uma tarefa impossível que nunca será realizada. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo terá que fazer o mesmo pronunciamento para nós que ele fez aos líderes da igreja em seus dias. Vós percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e em vez disso, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Por quê? Porque levou a pessoa ao erro, ao evangelho intelectual, não um evangelho que salva. Nicodemos era, a Bíblia nos diz, um governante dos judeus que veio ver Jesus à noite. Nicodemos tinha um motivo secreto. Sem dúvida, ele queria descobrir por si mesmo se Jesus era o Cristo, o Messias. Mas não havia dúvida de que esse homem foi a pessoa mais influente a vir a Jesus nesse ponto de seu ministério. Mas Cristo não entrou no jogo de Nicodemos. Em vez disso, ele foi ao cerne da questão e apresentou aos ouvidos de Nicodemos a sua verdadeira necessidade na vida. Se você ou eu estivéssemos lá em vez de Nicodemos, qual teria sido o nosso motivo secreto e o que Cristo teria dito a nós? O que ele tem dito a você por meio de seu espírito enquanto você lê este capítulo? Você ousaria ir a Jesus para falar sobre as questões às quais você tem dado atenção? Você vai jogar a culpa de todos os seus problemas no seu marido ou esposa? Eu preciso lhe contar que Jesus vai expor sua alma e não haverá nada que você possa dizer para justificar sua atenção a essas questões inúteis. Então, meus queridos, o que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Que dedicar nossa atenção a questões inúteis nos trará um preço. Nos trará um preço. E o risco é de perder almas. Cristo não se importa com questões, mas como ele se importa com você, com seu cônjuge, com sua família. Seu coração se parte pelas famílias da igreja, pois elas se educaram em todos os tipos de questões, mas não têm nem o certificado de pré-escola em submissão e dependência de Jesus. Ele só quer que sejamos felizes e desfrutemos de todo o relacionamento com os outros. Ele quer que sejamos capazes de nos relacionar com os outros da maneira que ele faz. Isso não seria melhor do que o que fazemos atualmente? Normalmente, nós usamos o velho processo de tentar obter informações de alguém ou de uma situação sem fazer perguntas diretas, para descobrir de que lado eles estão nas nossas questões, antes de decidirmos aceitá-los. A escolha é nossa de continuar envolvidos com nossos problemas insignificantes e mesquinhos ou desfrutar do amor extravagante de Cristo e da amizade de todos os homens. Então, às vezes, o que é que o irmão Jim está nos dizendo aqui? Às vezes nós nos concentramos tanto em questões que não vão nos levar a lugar nenhum espiritualmente falando, que nós precisamos ponderar, né, se realmente essas questões elas têm peso e elas vão trazer salvação e transformação. Eu desisti das minhas questões.
Isso não significa que eu não tenho minhas crenças em certas coisas, pois certamente as tenho. Mas pela graça de Deus, coloquei essas coisas abaixo da minha preocupação com a salvação dos outros. E oro para que, por meio de minhas palavras mal expressas e teologia imperfeitamente exposta, o Espírito Santo os encoraje a fazer as mesmas escolhas que eu fiz. O Evangelho não se trata de questões, mas de pessoas como você e eu, que estão morrendo por falta de uma palavra gentil e um coração compreensivo para ouvir. Realmente, ouvir o clamor de seus corações por amor. E em meio a essa avalanche, de questões em que a aceitação é condicional, quem responderá a esse clamor por amor? Que você seja capaz de responder: aqui estou eu, Senhor, envia-me a mim. Então, estaremos na semana que vem lendo o capítulo 3. Meus queridos, precisamos ponderar se as questões com as quais temos nos preocupado, se as questões que temos nos dedicado, se estas questões realmente são relevantes para a nossa salvação, para a salvação dos nossos queridos no nosso lar, e se elas vão contribuir para a salvação de outras pessoas com as quais nós temos contato. Que Deus nos ajude, porque não é fácil, queridos. Nós não podemos perder mais tempo. Não é verdade? Mais um capítulo que nos traz muita aprendizagem. Na semana que vem, nós continuaremos com o capítulo 3, que tem como título Espírito do Senhor ou a Marca de Caim. Mais um capítulo para nós aprendermos muito mais com este nosso irmão, que compartilha conosco a sua experiência. Que é um senhor idoso já, tem mais de 70 anos, irmão Jim. Deve ter, eu acho que uns 78 anos por aí. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, Pai eterno, Pai bondoso, louvamos o nome do Senhor pelo privilégio de servir, pelo privilégio, Senhor, de ter contato com tantas reflexões importantes para a nossa vida e nossa caminhada com Cristo. Não queremos, Pai, por favor, fazer como o irmão Jim Romberger fez no início da sua caminhada. Deixar Enoque esperando. Deixar o Senhor Deus esperando. Por favor, Senhor, desperta-nos e nos ajude a vivermos verdadeiramente toda palavra que sai da boca do Senhor. Obrigada por nos ouvir. Nos dê um bom descanso. Em nome de Jesus. Amém.